Fala galera, eu sou Rafael Carvalho. E eu sou o Zé Eduardo. Sejam bem-vindos ao HeroCast, o podcast da Heroes Park que joga a real no empreendedorismo e no mundo dos negócios. E hoje, galera, nós estamos aqui com a Isabela Mori. A Isabela é atriz, jornalista e mentora de negócios. E a Isa também é uma grande amiga e embaixadora da Heroes Park. Isa, muito bom ter você aqui com a gente, seja bem-vinda e muito obrigado por vir participar desse papo com a gente. Rafa, se você me permite fazer uma correção, mentora de negócios e comunicação, né? Opa! Olha Porque só! sem comunicação a gente não faz negócio nenhum, né? Exatamente. Precisa dos dois. Aliás, a gente tem que agradecer ela, porque ela tá no meio de um lançamento e veio aqui participar com a gente. Aliás, primeira pergunta que a gente vai fazer é o seguinte: como que é nesse momento, como é que é um infoprodutor na hora que tá nesse lançamento? Como é que tá tua rotina? Como é que tá a tua vida nesse momento? Olha, é adrenalina total, né? Não sei se você, Zé, já passou por um lançamento digital como especialista, mas é realmente um desafio. Há um ano, mais ou menos, eu topei viver isso, né? Experimentar, viver os lançamentos digitais, trabalhar dessa forma, porque eu sempre trabalhei presencialmente como apresentadora, como jornalista, como atriz, e fazer migrar realmente tudo que eu sei fazer para o digital é uma experiência nova. Conhecer das estratégias que é o do lançamento digital, que acaba sendo uma estratégia específica, para mim está sendo muito inovador, estou adorando. Tem a parte ruim, tem a parte boa, como tudo na vida, a parte estressante, mas ao mesmo tempo que tem essa parte estressante, eu sempre olho e vejo, nossa, o que é isso que estou fazendo? É algo muito avançado, né? Não é qualquer pessoa que sabe fazer uma coisa dessa. Então, eu me sinto muito orgulhosa de estar migrando o meu trabalho para o digital. E neste lançamento agora, no caso, que está acontecendo nesse momento, eu tô com uma equipe comigo. Só que demorou aí um ano, como eu disse, né, para eu conseguir ter uma coprodução. Então, eu também fico muito feliz em dizer que eu fiz 5 lançamentos sozinha. Caramba! 5 lançamentos é coisa, hein? Aprendendo do zero, né, porque eu nunca soube sobre marketing digital, sempre. Enfim, comecei a estudar do zero. Sou jornalista, muita coisa diferente. Inclusive, Rafa, o jornalismo me atrapalhou em muitos momentos em fazer marketing. É estranho falar isso, mas é verdade. Posso até me aprofundar mais nisso. Eu quero saber. Mas é isso, né? Resumindo aí a minha trajetória, Rafa, é um ano aí, vai bater mais ou menos um ano de estudo que eu entrei para valer de cabeça no marketing digital para estudar a estratégia de lançamento, estruturar produtos do zero. Aí veio imersão, curso online, mentoria em grupo e tudo mais, dentro de um ano. Eu sou uma pessoa acelerada. E você dentro desse um ano, você falou que fez... Recorrência perpétua. Você já fez 5 lançamentos sozinha, dentro de um ano, e agora você está fazendo o teu primeiro lançamento com equipe. Graças a já. Quais são as diferenças, Isa, que você está vendo assim, entre fazer sozinha e meio que na desbravada e agora ter uma equipe? Assim, o que mudou para você? Rafa, primeiramente, não me arrependo de ter feito os 5 lançamentos sozinha, porque eu aprendi muita coisa. Você jogou nas 11 ali, né? Quando tava fazendo sozinha. Era copywriter, criativo. Exatamente, aprendendo na raça mesmo, assim, fazendo, tá? Na prática. Então, assim, não me arrependo de ter feito, apesar de você não ter perguntado exatamente isso, mas é muito bom ter uma equipe comigo, são mais braços, né, para crescer agora, alcançar mais pessoas de uma forma mais profissional. Eu faço questão de ser profissional, tá? Em tudo que eu faço, assim, eu tenho um padrão, assim, de qualidade do meu trabalho, sabe? Ter mais pessoas comigo me possibilita isso. Agora, eu tenho uma noção de todas as etapas. E isso é muito bom, porque eu sou uma pessoa de praxe já que eu quero saber, né? Aquele meu lado jornalista, eu quero saber um pouco de tudo, sou curiosa, ao mesmo tempo eu quero ter um controle mínimo. Então, entender um pouquinho de cada etapa faz toda a diferença para mim. E eu recomendo para você que vai fazer o seu primeiro lançamento, que tá começando, que você faça de repente sozinho, tenha essa experiência. Para aprender mesmo, sabe? E acho que tem essa fase de você delegar, começar a delegar, porque para saber delegar também tem que saber delegar. É isso que eu ia perguntar aqui. Eu vejo muita gente que às vezes vai fazer
e já quer fazer um lançamento com equipe ou todo estruturado, e a pessoa ela se vê, em alguns casos, ou delegando mal, porque não tem noção do que esperar, né? Olha, eu vou fazer um criativo, e a pessoa acha que é instantâneo, e fica cobrando excessivamente a equipe. E tem casos também onde a pessoa acaba sendo passada para trás, porque não tem noção de como as coisas funcionam, e a equipe ali, às vezes, não contrata uma equipe muito profissional, e ela não conhece da natureza do negócio, e fica com uma expectativa fora da realidade. O fato de você ter feito todas as etapas de um lançamento, não só uma vez, mas acho que 5, se não se bastou em uma, vou repetir isso 5 vezes aqui, hoje te coloca então numa posição onde você consegue delegar com mais consciência das missões e conseguindo dialogar com a tua equipe, né? Isso deve ter ajudado bastante, ou tem ajudado bastante no teu relacionamento e gestão da equipe. É fato isso? Com certeza, né? A gente estava conversando. Ontem à noite eu recebi a ligação do meu coprodutor, me dando um parecer da captação, do preço do lead. Ele falou, Isa, o que a gente faz? Vamos por aqui, vamos por ali. Essas são as opções. Imagina se ele está falando outra língua para mim, né? Ia ser com certeza complicado. Por isso que eu acho, Rafa, que para crescer, né, uma empresa crescer, um profissional que é autônomo e tudo mais, ele expandir, ele precisa começar pequeno, ele precisa entender que é assim que se começa, sabe? Porque isso às vezes vai muito pro ego da pessoa. Tá tudo bem começar pequeno. Você vê, eu aprendi isso conforme eu fui estudando o marketing, a gente vai aprendendo sobre empreendedorismo digital. Empresas que crescem, de repente, muito rápido, às vezes elas não conseguem sustentar e quebram, certo? Ou você perde da sua essência, perde, sabe, até do porquê do seu negócio existir. E isso é uma coisa que eu quero manter no meu trabalho, sabe? Eu tenho um porquê muito forte com o meu trabalho, com a comunicação, com a arte, de certa forma, e com a educação, porque no final das contas eu estou empreendendo com educação, a levar informação e educação para as pessoas, que é se comunicar. E conforme, Rafa, eu fui mentorando, dando aulas, tendo acesso a pessoas de todo o Brasil, com, assim, classes sociais diferentes, níveis educacionais diferentes, eu vi que o buraco é muito mais embaixo, sabe? Exatamente. Trazer comunicação para essas pessoas virou um propósito, assim, virou uma coisa muito séria, uma coisa que eu percebi a mudança, que eu posso falar durante o nosso episódio, mudanças que eu já causei na vida de pessoas, porque a comunicação, ela envolve muito mais do que vocês imaginam, assim, não eu não sei vender. Ok, é algo muito pontual. Quando tu trabalha a sua comunicação, você vê transformações na sua vida, no geral, sabe? Boa. Isa, e uma dúvida, assim, até explorando, acho que a gente vai, quero Edu, me ajuda a lembrar aí, que eu tô com, minha memória é memória de peixe dourado. Lembrar da questão do jornalismo, mas antes... Já anotar. Eu vou anotar. Olha só. Uma dúvida que eu queria ter com você sobre... Você já fez esses lançamentos, vários, seria agora o teu 6º lançamento. E eu acho que você tem uma perspectiva, por não ter vindo do marketing, por não ter vindo desse mercado, bastante interessante de compartilhar com a nossa audiência. Assim. Na tua visão, o que são as coisas mais legais que você vê de fazer um lançamento? E o que você também acha que são as coisas mais estranhas, não estranhas de ruins, assim, mas que da tua vivência você estava acostumado a trabalhar como jornalista, como atriz. Quando você começou a lançar, você falou, eita, isso aqui é diferente, é muito diferente do que eu já ouvi. Como é que foi essa tua entrada? Vou começar assim? pelas boas, claro. Tá? Quando eu tomei a decisão de empreender digitalmente, de me posicionar como mentora, né, Rafa? Porque antes eu já estava no digital, mas como uma influenciadora e jornalista. Queria produzir, me colocar em ação. Eu estava trabalhando na televisão brasileira também. E o que eu fazia na TV? Lives. Eu entrava ao vivo para o Brasil durante 4 horas,
Direto. Segurar a live 4 horas Isso antes da pandemia? Durante a pandemia. Ah, durante a pandemia. Isso, tá. Durante a pandemia. Eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, entrando no ar para o Brasil inteiro. Né? E aí eu simplesmente me apaixonei por o formato ao vivo, Rafa. Caramba, e esse é um formato que eu imaginando Admiro. assim que deve ser o Puxado. mais puxado, né? É porque não é para todo mundo, mas é uma adrenalina gostosa. Você não Sabe? pode deixar a bola cair ali em jeito momento nenhum. algum, né? Mas isso que é o legal, assim, quanto mais você se prepara, mais você se diverte com esse acaso, porque o ao vivo é um eterno acaso. Você acredita que até cenário já caiu atrás de mim? Caramba. Juro por Deus. Mas enfim, voltando pro digital. Eu estava nesse contato muito, muito intenso com o ao vivo. E estar ainda alcançando o Brasil inteiro, a gente recebia interação. Eu falava com... Nossa, cada dia era um de Manaus, um do Maranhão, me assistindo na TV, e eu ficava imaginando como seria essa pessoa e tal, porque na televisão é muito diferente, né? A gente não tem informação alguma da pessoa, a não ser o nome se ela trazer. E aí eu realmente falei, eu quero estar mais ao vivo, vou arrumar algum jeito. E a gente hoje pode fazer lives de uma forma muito, muito simples, tendo o nosso celular, acesso à internet, um aplicativo, pode ser o Instagram ou não, você consegue estar ao vivo para o Brasil, para o mundo inteiro. E antigamente, Rafa, há anos atrás, era preciso muitos equipamentos para você fazer uma transmissão ao vivo. Uma tralha gigante. Uma tralha gigante, era caro. E hoje, você só precisa disso aqui, sabe? Para estar ao vivo. Hoje quase todo mundo pode ser uma própria emissora, né? Ser a própria emissora. Exatamente, mas foi exatamente esse o insight que eu tive, Rafa. Assim que eu me formei em jornalismo, eu pensei, eu mesma posso criar os meus próprios conteúdos, né? E criar o meu próprio canal, criar minha própria audiência, e aí a chave virou. Mas depois a gente pode ir por esse caminho também. Mas levando para os lançamentos, Rafa, foi o que eu mais gostei, o que me dá mais prazer é estar ao vivo para uma audiência que quer me assistir, que quer estar lá. Eu ter total liberdade do que eu vou falar, do assunto que eu vou trazer. Se eu quiser dançar, eu danço. Se eu quiser cantar, eu canto. Se eu quiser trazer uma informação, eu vou trazer. Diferente se eu trabalhasse, né, para uma emissora, enfim. Não que isso seja um problema, né? Eu só estou trazendo que existe muito mais liberdade no seu canal. Na emissora você vai seguir uma linha editorial, ou pelo menos o tema do programa, exatamente. Né? Você com a sua própria emissora, Exato. Você faz o que você quiser. Tem essa liberdade que eu amo, né? Eu amo ser livre, eu amo criar, eu amo poder trazer a minha visão. Então, para mim, isso foi, assim, uma das coisas... Eu amo fazer lançamento com live. Eu vejo que tem muito infoprodutor que foge das lives de jeito nenhum, né? Prefiro fazer qualquer coisa menos live. Gente, é uma delícia fazer live. Adoro estar ao vivo, me conectar com as pessoas, é muito bom. E aconteceu algo muito interessante, Rafa, no meu último lançamento, que foi em julho, que, infelizmente, eu atrasei 10 minutos para entrar na live. Caramba. Odeio atrasar, mas infelizmente esse dia aconteceu. E você não tem noção, uma menina que estava no suporte me ajudando nesse dia, as pessoas chamando ela, perguntando, cadê a Isabela? Aquela audiência cadê a live? Ali, né? E aquilo me mostrou. A gente tem um compromisso aqui no horário. Exato. Mas o que eu percebi aquilo? O povo, assim, se organizou, organizou a sua rotina para estar ao vivo comigo. E, assim, numa ansiedade, eu quero assistir, que aquilo eu fiquei impressionada. Então, isso pra mim, Rafa, não tem preço. Essa coisa do ao vivo é muito interessante, porque é bem isso, né? Quando a gente pensa, por exemplo, assim, naquela coisa, quantos brasileiros dão boa noite pro Bonner, né? E é exatamente isso, você entra no cotidiano da pessoa, então se você atrasa 10 minutos, pra você, a pessoa tá desesperada, ela fala, cara, tô esperando ela aqui. Cadê ela? Não vai ter, não sei o quê. Então, quer dizer, foi uma antecipação muito bem feita, né? Uma comunicação muito legal. Bom. E as coisas mais estranhas? Agora, assim, as coisas pra você estranhas. Que veio de fora. Muita coisa estranha. Olha, eu acho que, como eu sempre trabalhei muito presencialmente, Rafa, jornalismo, com eventos também, tá? Como modelo, stand, feira, exposição, evento, muita coisa eu já fiz, recepção. Caramba. Rafa, aqui o negócio... A história é longa, né? A história é longa, né? Só tenho 25 anos, mas às vezes parece que eu tenho 50. Eu tô muito acostumada com esse contato aqui, sabe? Esse contato olho no olho, esse contato, né, que é mais
humanizado, de certa forma. E o digital, ele carece disso em muitos momentos. Uma prova disso é que as pessoas, elas enxergam números em vez de pessoas. E isso é adoecedor num certo momento. As pessoas, elas perdem um pouco a noção, até de como se relacionar dentro do digital. Então, isso foi algo que me estranhou no começo, porque eu comecei a atrair pessoas desconhecidas, que num primeiro momento no meu Instagram eram pessoas mais conhecidas. Atores, diretores, jornalistas, algumas pessoas que estudaram comigo, da mesma cidade ou de São Paulo. Então, pelo menos uma vez na vida eu já tinha visto. Agora, quando eu comecei a empreender, a rodar um tráfego pago, certo? Expandir realmente, começaram a vir pessoas muito, muito, muito desconhecidas. E aí, trazer realmente aí essa conexão foi um desafio, né? Não conseguindo ver as pessoas, porque numa live a gente não vê quem tá assistindo. Você fala isso, e acho que, eu não sei pra você, mas eu sempre fico angustiado. Tinha até que pedir pra tirar isso do Instagram, não sei se dá. Fica um númerozinho das pessoas que estão na live. Aí a pessoa só olha o número, né? Aí você vê o número tá crescendo, aí o número tá caindo, aí o número tá crescendo, o número tá caindo. E eu vejo, às vezes, muita gente que às vezes deixa de fazer uma boa live ou de entregar bem, porque ela se distrai e às vezes se desmotiva com o número de pessoas. Que você, diferente de um evento ao vivo, de uma palestra, que às vezes você está com 5 pessoas na sua frente. Mas aquelas pessoas você olha, você vê elas tão sedentas pelo que você está falando, que você fica ali motivado a continuar, né? Na live, exatamente, não tem isso, né? Você vê o número 5 ali e fala, pô, só 5. Né? E começa a cair a entrega, né? Mas se tivesse 5 pessoas na sua frente? A pessoa, você falaria. É essa a pergunta que eu faço para os meus alunos. Se eu te perguntar se o tempo hoje é valioso para as pessoas, o que você me responderia? Olha, tempo é o recurso mais escasso, né? Super valioso, né? Super valioso. É o tempo de 5 pessoas que poderiam estar com os filhos, poderiam estar dormindo, que poderiam estar, não sei, numa festa, fazendo qualquer coisa bem melhor do que a sua live. Mas elas escolheram estar lá te ouvindo. Sem contar que ali na rede, você tá competindo com as pessoas mais famosas do Brasil. Essas 5 pessoas poderiam estar vendo a Anitta, o Luciano Huck, e elas estão vendo você, né? Exatamente. Exatamente, a competição. A competição é de altíssimo nível. Então, de atenção, né? Então 5 pessoas é bastante coisa, né? Exato. E é uma questão de você olhar que fazendo uma boa live para essas 5 pessoas, vai crescer essa audiência. Você não é uma emissora, você é uma pessoa, tem que começar pequeno, tem que conseguir trabalhar com 5 pessoas, para essas 5 pessoas chamar, cada uma delas uma, já são 10. Aí essas 10 vai chamar mais uma, já são 20. Então, é esse o pensamento que as pessoas precisam ter. É parar de enxergar números e enxergar pessoas. Isso não é utopia, não é romantismo. É que não dá para pensar de outra forma, Rafa. Olha quantas pessoas hoje estão produzindo conteúdo no digital. Vai desanimar. Por isso que tantas pessoas desanimam e param. Faz total sentido. Você falou você imaginou o caso, né? Se fosse uma palestra, né? Você tem 5 pessoas. Às vezes você tem 5 pessoas, 4 estão olhando pro celular, tem uma pessoa prestando atenção em você, você fixa o olho nela e você se empolga, né? Então talvez seja bem isso, né? De você olhar quem que tá ali atento no chat. Se tem uma pessoa atenta no chat, cara, faz pra ele, né? Exato. E olha, eu acho que eu penso assim, com certeza, porque eu venho do teatro, né, Rafa? E por muito tempo, nós apresentamos peças para uma fileira. Caramba. No teatro. Teatro no Brasil é isso aí. E você tem que fazer a peça como se fosse a casa cheia. Ai de você. Caramba. Se não fizer. Pagaram aquelas pessoas. Honre o seu público. O público é o respeitável público. E naquele caso, se deslocou, pegou ônibus, pegou trem, pegou chuva para assistir. Então, eu trago muito dessa mentalidade como atriz e artista para os meus alunos também. O público precisa ser respeitado, ele precisa ser honrado. E é inevitável, se você fizer isso, o seu público ele vai crescer. Porque o seu público ele vai ser grato.
E ele vai te divulgar. É impossível você gerar valor para uma pessoa, você gerar um sentimento positivo nela, porque a comunicação tem esse poder de marcar as pessoas. As pessoas não vão se esquecer de você se você beneficiá-las de alguma forma, sabe? Verdadeiramente. Elas vão falar de você para alguém. E tem alguma dica prática que eu acho que, assim, esse assunto eu acho ele super relevante, porque boa parte da nossa audiência, né, a gente tem uma audiência grande e também segmentada. Tem a galera lá que está faturando seus milhões, mas tem um pessoal que está iniciando, né? E é um assunto que de vez em quando eu falo aqui que aparece aqui no nosso HeroCast, que é sobre quem está começando não ficar se espelhando em ícones tão grandes que causam uma desmotivação e as pessoas acabam desistindo. Tem alguma coisa que, por exemplo, isso conectou muito agora, o que você falou do teatro lá, né? Eu falei, eu imagino como deve ser a cabeça, né, de uma atriz ou um ator ali que está começando na carreira, né? E eu fico pensando se fosse eu, né? Eu fico, pô, eu vou esperar a casa cheia sempre, né? Eu fiz o meu curso, tô lá, opa, agora eu vou para Hollywood, eu vou viajar pra caramba. Aí você abre a cortina, pô, acho que talvez nem na hora que abre, mas você dá aquela olhadinha assim antes e fala, putz, tem uma fileira ali. Existe alguma técnica, algum preparo mental, alguma coisa que a audiência nossa pode ter? Assim, pô, eu tô abrindo uma live no Instagram agora. E a pessoa entendeu isso tudo que a gente falou. Mas ela abriu a live, ela vai ver o número 3 no olhinho lá. O que você acha que essa pessoa pode fazer para ela continuar entregando o melhor ali, não dá vontade de encerrar a live e ir embora pra casa? Ir embora pra casa não, nem assistir. Já tá dentro de casa, não. Fechar a live ali e assistir um Netflix. Com certeza, ser persistente, porque algo que eu validei com a prática é que conforme você vai persistindo nas lives, você faz uma divulgação correta, você se preocupa em fazer lives legais, esse público volta e esse público ele vai crescendo. Então, vou fazer a minha primeira live. Não necessariamente vai explodir de audiência, mas de repente na 10ª, na 20ª já vai ser diferente. Tanto a sua comunicação como a audiência. Então, encarar essas três pessoas, honrar essas 3 pessoas, como eu disse, fazer a melhor live da sua vida. Sabe? Encarar como exercício também. Porque imagina errar para 3 pessoas Bem mais e errar para 1000 pessoas. Uhum. Aproveita esse tempo para errar para 1000 pessoas. Ou melhor, para 3. Quando eu tava na TV, por exemplo, eu falava para 300 mil. Caramba. Ao mesmo tempo. Uhum. Aí você quer uma técnica para como não ficar nervoso com 300 mil? Era engraçado, porque era sempre em dupla, né, Rafa? Aí tinha o Fê. Aí perguntaram, como que vocês não ficam nervosos sabendo que vocês estão falando para 300 mil no Brasil? É só fingir que não tem ninguém, é só uma câmera, ó. Só esquece que tem gente atrás dessa câmera. E é isso que tem que acontecer. O oposto, né? Quando tem muita gente e é uma câmera. Finge que tem pouca gente ali. Não, na verdade você não vai fingir que tem pouca gente, você só vai esquecer. Por aquele momento, você vai esquecer que tem muita gente te assistindo e que pode estar te julgando, né? Porque no fundo a gente tem o medo do julgamento das pessoas. Então você precisa esquecer, é como se você apertasse um botão e esquecesse. E se concentrasse totalmente no que você tem que fazer e falar. E dar o seu melhor e ser você. Ser você. É isso que traz, eu costumo dizer, né, a presença magnética do comunicador, que é o nome da minha metodologia. Quando a pessoa consegue realmente estar presente no ao vivo, naquele momento, ela traz muito brilho, ela magnetiza a atenção das pessoas. É interessante pensar, né? Desse jeito que você falou, parece que o problema do 3 e do 300 mil, na verdade, é meio parecido, né? Você tá sempre com medo do que você tá sendo julgado. Estou sendo... Ou porque, vou falar alguma coisa errada e 300 mil pessoas vão julgar, ou estou fazendo uma live para 3 pessoas, né? Então, assim, se você não conseguir trabalhar isso dentro de você com 3, você não vai ter bons resultados quando você tiver... Incrível conclusão. Você viu? Acabou. Olha, viu só? Não importa o número. O problema é dentro de você. O que você precisa resolver? 3 ou 300 mil.
Muito bom, muito Então bom. você Usei que a tá conclusão. fazendo Assistindo live aí. aí, persista. Né? Persista. Persista no 3, porque resolve dentro. Né? Resolve dentro, se prepare corretamente, seja para 3, seja para 300 mil. Entende? Esse é o melhor caminho, Rafa. Não tem segredo. Não tem segredo. Top. Isa, mudando um pouco de assunto, falando um pouco, que acho que a gente abordou bem aqui, depois a gente vai voltando, puxando, vamos e voltamos, sobre o teu lançamento e tal, mas falando um pouco sobre comunicação, que é a sua mentoria, a sua especialidade, como você tem impactado aí a vida de muitas pessoas e vai impactar de muito mais ainda. E acho que a gente está num momento interessante para falar de comunicação, porque muita gente nesse período observou pessoas se comunicando, né? A gente está passando por um período de eleições e nós vimos vários e vários candidatos se comunicando, né? Acredito que daqui a pouco vão soltar vídeos de meme. Eu tava vendo um outro dia que tem, tipo, as melhores cortes dos debates, da década de 90. É uma coisa hilária, né? Mas no fundo ali é comunicação, né? E a gente tá falando de pessoas que investiram milhões de reais em comunicação para defender suas ideias, suas propostas perante o público ali. E aí, o que eu queria ver com você? A tua opinião sobre... Nós tivemos, acho que recente, o Brasil, acho que pela primeira vez, a gente trouxe um formato de debate, que foram os debates se eu não me engano, foi o da Band e o da Globo, né? O do segundo turno foi o primeiro, foi a da Band, daí a Globo levou o formato. Que até que, enfim, na minha opinião, eles tiraram conseguiram trazer um formato mais livre, aonde a gente pôde ver tanto o Lula como o Bolsonaro num ambiente mais solto de comunicação do que era aquele quadradinho lá. Até escondidinho, né? Tava fácil pra eles. Né? Que ali. E agora soltaram os dois, né? Exato. E qual é a tua visão, assim, como especialista, a tua visão técnica de os dois candidatos no âmbito da comunicação, assim? Lembrando que a gente não está falando aqui sobre qualquer questão política deles, vamos falar tecnicamente agora da capacidade deles de comunicação, né? Eu acredito que absolutamente tudo, quando a gente fala de política, é estratégico e montado. Tem uma equipe gigante ali, né, para cada um. Com certeza. E antes de eu responder, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Diga aí. Vocês acham, pelo menos os dois finalistas, né, da presidência, eles cometem erro de português porque eles não sabem português? Eu acho que se eles quisessem aprender, corrigir os erros, eles tiveram bastante tempo e bastante dinheiro para contratar professor para corrigir. Eu acho que é uma estratégia, faz parte do discurso. Até porque alguns pronunciamentos mais oficiais eles não erram. Né? Eles não, eu acho que faz parte. Na minha leitura, eles erram para se conectar com uma audiência. Muito boa resposta. Eu estava conversando com isso com uma aluna, inclusive, porque existe o quê? Um tabu em relação a sotaque. Isa, eu tenho vergonha de fazer live por conta do meu sotaque. E o que as pessoas precisam entender muitas vezes é que, dependendo da sua estratégia, até um erro de português é estratégico. Sim. Dependendo do seu objetivo. Como é interessante entender por trás, né? Enfim, quando a gente fala de política, para mim, absolutamente tudo é ensaiado, existe uma assessoria de marketing, de comunicação, até a cor da gravata é escolhida. Você sabia disso? Até a foto, a maneira com que a pessoa pousa. Tudo, Rafa, tudo é estrategicamente pensado, tá? Para comunicar. Comunicação, ela existe muito antes da gente falar, tá, Rafa? Eu acho que esse foi um caso, só pegando um ponto que para mim chamou muita atenção, não sei se o Edu vai lembrar. A gente estava numa discussão da camisa das cores verde e amarelo serem do Bolsonaro. Aí o Lula entra no debate da Band com uma gravata verde e amarela. Olha. Isso inclusive foi uma repetição quando ele teve com o Sérgio Moro.
ele também estava com aquela gravata Também e estava. o Sérgio Moro estava com uma vermelha. Exato. Então era uma tentativa de espelhamento, né? Então, Nossa. então você vê como que é de fato pensado, né? E como começa bem antes de abrir a boca pela primeira vez, né? A Igual você comunicação, isso é uma coisa legal. É. Comunicação antes de falar, né? falou. Antes de se abrir a boca. Antes de falar, roupa, vestes, tudo, Rafa, tudo. Movimentação, absolutamente tudo. Antes de falar. Que é a comunicação não verbal que a gente fala, né? Enfim. Quando a gente constrói um personagem no teatro, a gente começa muito antes do roteiro, mas muito. A gente começa pelos sapatos, às vezes. Olha que curioso. Caramba. Enfim, então, eu acho que os debates presidenciais, no geral, eles é um momento, infelizmente, agora a minha opinião, acredito que os debates eles poderiam ser mais maduros. A gente viu... eles, às vezes, ficam muito mais preocupados em se acusar, às vezes em se ofender, por isso que a gente vê tantos brasileiros saindo do debate meio que com dor de estômago, sabe? Não acredito que são essas pessoas que vão me representar. Então, eu acho que poderia ter uma postura melhor, acho. sabe? Poderiam ser mais propositivos, falarem mais de planos, futuro, não tanto do passado, tomarem mais cuidados com fake news, isso não tem como eu não dizer, como uma jornalista, eu acho que esse é um problema real do Brasil e do futuro, é apurar melhor e ter um compromisso melhor com a informação, certo? Mas, com certeza, quem se prepara melhor acaba chamando mais atenção e pode decidir o resultado de uma eleição. Que foi o caso, né? Pelo menos no último debate que aconteceu na Globo, acredito eu que o Lula estava mais preparado, mas a gente estava conversando, ele tem uma carreira política, quantas vezes ele já não subiu num palanque, quantas vezes ele já não fez um discurso, já não foi para a Globo. Então, acredito que foi perceptível a gente ver a movimentação dele no palco, olhar para a câmera na hora de falar, até mesmo, olha, um detalhe, não sei se vocês perceberam, conseguia ficar para o final, para terminar o tempo, ele parava para ficar com a última palavra, no caso, né? Então, né, você falava 10 segundos, parava o seu relógio, eu falava 10, então ele cuidava para ficar por último. Isso também é uma estratégia. Inclusive, ele errou isso na Band, né? Na Band ele acabou... na Globo que ele treinou melhor pra fazer isso aí. O que eu ia falar é que pra mim é muito marcante, eu concordo com você, acho que em tempo, eu vi o Lula muito mais com domínio do palco também, concordo super. E uma coisa que eu acho que é legal, que tem a ver com o que a gente tá falando aqui de treinar e de prática, é porque para mim ficou muito evidente que eles procuraram, ambos os candidatos, corrigirem erros que eles cometeram no da Band. Então assim, no da Band, Edu, não sei se você percebeu, eu olhei lá, tava o Bolsonaro fazendo debate com o braço para trás e quase em postura de descanso militar, né? Aí eu fiquei assim, gente, aqui... Eu pensando, se eu sou do marketing desse cara, eu já tava mandando um zap pra ele, falando assim, pelo amor de Deus, não fica nessa postura, porque além de ser uma postura muito na defensiva, se você já tá com a pecha de militarismo e você fica num debate em posição de descanso militar, ferrou. E aí, eu acho que esse foi o principal erro do Bolsonaro. O Lula não controlou o tempo. Ele deixou o Bolsonaro no da Band com 5 minutos para falar sozinho. Aí você vê no da Globo como que eles tentaram, né, corrigir. Você viu um Bolsonaro mais tentando andar, mesmo com muito menos prática do que o Lula. O Bolsonaro tentou se movimentar mais e você viu um Lula controlando o tempo tão fatalmente que eles ficaram ali, ó, ralando pra treinar. E eu acho que isso que é legal, né? Assistindo o debate, isso que é legal. Quem se assiste aos seus vídeos, assiste às suas lives, fica bem mais fácil de você acertar. Só que a maioria das pessoas não se assistem. E eu acho que é isso que é legal a gente estar falando aqui como uma especialista, que talvez você que tá aí assistindo o debate, você tá achando que
ou Lula ou Bolsonaro, quem quer que seja, que essa pessoa ela acordou de manhã, opa, vou tomar aqui um café, aí ela almoçou, aí ela bateu uma feijoada, agora que eu vou pro debate. Chegou lá, que tem hoje? debate. Debate da Globo, olha só. E tá muito longe de acontecer isso, né? E são pessoas com estrada de oratória. Sim. Quantos debates o Lula participou, quantas coisas o Bolsonaro não fez discurso lá na Câmara, e aí você vai fazer uma live e não quer se preparar, né? Isso vai dar ruim, né? Exato. E acredito também que fica muito claro que pelo menos o Lula, por conta da sua carreira política, ele sabe para quem ele está falando. Então ele vai moldar exemplos, ele vai escolher muito bem as palavras que ele vai usar, cometer erros gramaticais quando for necessário, né? Enfim, estrategicamente dizendo, a gente precisa, quando a gente quer se comunicar na internet, saber muito bem o nosso público, né? Mas tudo tem o positivo e o negativo, pode falar. Não, é que eu ia comentar que isso que você falou é interessante, e acho que é interessante pra quem tá assistindo a gente agora, porque eu não sei se já tiveram contato com isso, mas às vezes parece que tem uns experts que quando eles vão falar, eles usam um linguajar muito técnico pra mostrar que eles entendem muito do assunto, e às vezes eles se esquecem que o público deles de repente não é tão acadêmico assim, então ele tem que também trazer para uma coisa um pouco mais simples, um pouco mais popular, né? Exatamente. Uma boa, gatando nessa do Edu, Isa, pegando uma opinião sua, como é que você vê essa questão da comunicação e nessa linha mesmo, assim, o quanto o expert vai para o técnico, ele vai para a linguagem mais popular, como é que ele calibra isso, assim, na tua opinião? Que dica que você dá para a galera calibrar melhor essa linguagem? Eu vou mais povão, vou mais acadêmico? Primeira coisa, escutar as pessoas. Escutar. Você só vai saber o nível de consciência, o tão dito nível de consciência, se você escutar aquela pessoa falando primeiro. Não dá pra adivinhar o que você sabe. Eu preciso ouvir um pouco do que você sabe de comunicação. E aí eu vou saber pra onde eu vou. Eu já posso, né, já posso trazer referências, ou se eu vou falar mais o beabá, certo? Então, eu acredito que ouvir as pessoas, ouvir o público, é um ponto de partida, Rafa. Entender, pesquisar o público, se você vai fazer uma palestra, entenda quem que vai estar lá, quais são os objetivos daquela pessoa, o que eles querem, quais temas seriam de interesse daquele grupo. Isso é muito importante. É importante para você dominar a atenção das pessoas. Ninguém quer ouvir algo que não tem utilidade para a vida dela. Então, tudo isso é importante. E a escolha das palavras, mais técnico, menos técnico, com certeza está conectado a isso, Rafa. Agora, quero expandir o meu vocabulário, como que eu faço? Aí tem diversas técnicas. Tá. Eu acho que isso é uma dica muito boa, porque vejo algumas pessoas cometendo o erro de falar para si mesma. Então, olha, ou além de falar para si mesmo, achar que quanto mais rebuscada é a fala, mais elite ou mais inteligente a pessoa é, e que para ela se demonstrar, para ela criar uma imagem de inteligente, ela tem que falar cada vez de forma mais difícil. Eu vejo uma galera dando o maior tiro no pé, porque ela vai subindo tanto e depois ninguém mais está se conectando, sabe? Você se desconecta da realidade, né? Então, eu acho que uma das coisas que eu admiro muito em bons comunicadores é a capacidade de fazer a mensagem que ele quer chegar no público. Então, o que você está falando, né? Se você não sabe qual é o seu público, como é esse público, o que ele pensa, o nível de conhecimento dele, já está tudo errado, porque você vai entregar a mensagem para quem? Né? Então, a primeira coisa, pelo que você está falando, é entender muito bem
quem é esse público, o nível de conhecimento desse público sobre o assunto, se conhece bastante, se não. Eu acho que o legal é que dá para fazer isso usando o próprio Instagram, né? As caixinhas, as perguntas. Nada substitui, Rafa, o contato real. Uhum. Você não precisa ter um contato com um grupo, mas de repente uma amostra daquele grupo. Vou dar um exemplo. Eu faço trabalho com criança, né? Eu faço trabalho voluntário com criança. Então, tenho até pessoas que dizem da seguinte forma: se você souber explicar para uma criança, você tá de parabéns, porque uma criança a gente já vai pressupor aí que ela não sabe muita coisa, né, de assuntos avançados. Se você tem a paciência, se você tem a didática, se você tem aí toda essa capacidade de adaptar não só as palavras, tá, Rafa, mas às vezes o fato de você agachar, para nivelar o seu olhar com uma criança, você já tá equiparando e a criança, ela tende a te ouvir. Olha só. É diferente de você estar de pé e causar essa Que essa hierarquia. é uma parte da linguagem corporal ali, né? Exatamente. Comunicação, novamente, é muito antes de você começar a falar. Tudo isso é importante, né? Então, assim, entrar em contato com públicos diferentes. Seja criança, sejam idosos, sejam pessoas mais endinheiradas, pessoas mais humildes. A gente estava conversando, você teve essa experiência. Pessoas que estão com pressa, pessoas que não têm pressa. Pessoas que estão numa festa que não necessariamente estão lá para aprender alguma coisa, mas de repente calhou de você ensinar e falar sobre. Enfim, contato humano. É isso que as pessoas precisam. Hoje você fez uma pergunta ali no almoço que eu guardei, que, se eu não me engano, você perguntou assim: quantas vezes ou qual é a última vez que você falou com pessoas desconhecidas? Eu acho que isso é uma coisa que a gente, que na comunicação, e a gente se dá pouco essa noção, né? Porque a gente fica falando ali com a nossa própria bolha, e eu, pelo menos, que eu vou conectar isso com a corrida, hein? Olha só. Uau, eu também corro. Então tamo Adoramos. junto. Que é a questão do treino, né? Então, você fazer treinos diferentes, você vai trabalhando questões diferentes da corrida. Eu entendo que isso é quase para tudo, né? Então, se eu me comunico sempre com a mesma bolha, eu vou ficar sempre com a mesma linguagem, com os mesmos vícios de linguagem, com o mesmo trejeito. E eu vou acabar atrofiando a minha comunicação para um único estilo. E a hora que eu tiver uma oportunidade, por exemplo, vou abrir a boca do meu funil, ou vou ir para um palco, que eu ganhei um convite para ir para uma palestra, ferrou. Porque agora eu só sei conversar com aquele meu grupinho ali, eu já não vou saber conversar em outro grupo, né? Então, essa provocação que você fez ali no almoço, eu achei super interessante, assim, e aquela mesma ideia das pessoas fazerem caminhos diferentes para voltar para casa. Acho que isso deve trabalhar a cabeça pra caramba, né? Exato. A língua portuguesa é uma língua viva, né? Se você for viajar para o Brasil, você vai ver diversas formas de dizer uma mesma coisa. E a língua, a comunicação, ela também está atrelada à história. Às histórias, aos mitos das cidades, das pessoas, dos grupos, das comunidades. Olha quantas formas existem de se comunicar, né? Os dialetos. Então, sair da bolha, isso que você trouxe, essa imagem é interessantíssimo. O digital é essa armadilha do digital. Você fica numa bolha, né? É bom e ruim, por um lado é bom, por um lado é ruim. Mas para você crescer como comunicador, crescer enquanto linguagem, crescer para saber realmente se comunicar com pessoas que pensam diferente de você, que têm realidades diferentes de você. Isso que é legal. Conversar com estranhos, viajar. Viajar abre a cabeça. Conversa com alguém que viaja pra caramba. Você vê que é outra... Não é? Não é diferente? Sim. Pois e uma coisa, eu acho que tem muita gente que vai entender isso, mas aquela pessoa tímida, com vergonha. Eu fui muito tímido. Hoje eu acho que eu aprendi a conviver com a minha timidez e superar ela quando necessário. Mas tem pessoas tímidas que vão ficar com vergonha de falar, né? O que você dá de dica aí sobre... Quer mais água? Eu quero, por favor. Eu pego. Tá. O que você dá de dica pra galera que tá com vergonha pra falar, pra se comunicar? Como que alguém que quer começar, tá escutando aqui a gente já e fala, putz,
beleza, eu conectei com tudo, faz sentido, mas sentou alguém no metrô diferente do meu lado, eu não vou puxar assunto, né? Tô no ônibus, eu não vou puxar assunto, eu não vou na praça, vou ficar no meu cantinho. Que tipo de dica essa pessoa pode seguir para começar a abrir essas janelas diferentes, assim? Bom, com certeza começar falando com pessoas mais próximas. Começaria com pessoas conhecidas, de repente já ir para uma pessoa desconhecida talvez seja um salto muito grande, então começar a se comunicar mais, ser uma pessoa mais sociável, mais acessível, mais propositiva. Aquele primeiro núcleo ali, né? Um núcleo mais confiável, mais familiar, entende? Ser mais participativo, trazer ideias. Obrigada, Zé. Acredito que isso pode ser, sim, um ponto de partida. E aos poucos você vai ousando um pouco mais. As pessoas acham, para perder a timidez eu tenho que ir para uma plateia de 1000 pessoas de uma vez. Não é assim, né? Segundo passo, você pode convidar amigos, de repente 5 amigos, 3 amigos. Tem pessoas que têm muita questão com a imagem. Você pode começar com áudios, por exemplo, se comunicar através de áudio. Já é diferente de texto. Já mudou bastante. Já mudou. A mídia, né? Já é mais um passo. Os áudios do WhatsApp. Depois entra o áudio mais imagem, que é o vídeo. Então, assim, a timidez, ela é vencida passo a passo. E ela é também... a timidez da pessoa tem muito da psique dela, né? Tem muita coisa dentro que varia de cada pessoa, tá? Por isso que é até legal, dependendo da profundidade dessa timidez, dessa vergonha, procurar um profissional, né, psicólogo, para trabalhar tudo isso, dependendo da gravidade, assim, do grau, né? Mas, assim, é legal porque são tabus, muitas vezes, que você vai quebrando. São coisas que você achava a seu respeito e você jurava que aquela pessoa também achava de você. E quando você vai conferir, não tinha nada a ver com aquilo. E você estava esse tempo todo se privando de fazer muita coisa. Então, vale a pena arriscar. Com certeza, Rafa, tenho certeza que você nessa sua trajetória, né, de trabalhar a timidez, estava enganado em muitos momentos. As pessoas queriam te ouvir, as pessoas gostavam de você, você tinha sim algo para contribuir. Isso. E é doido isso, porque tem coisas que tá só na cabeça da pessoa, né? Aí você vai lá, arrisca, e fala, putz, não é que funcionou mesmo? Aquela parada só tava na minha cabeça, né? Você começa, quando você se permite e faz isso que você tá falando, e se alguém tá ouvindo a gente, tá nesse momento, a dica é que a Isa tá falando, permita-se, né? E eu acho que uma parada legal que você trouxe, Isa, é começar nesse ciclo mais fechado de confiança. Né? Então a pessoa ela pode treinar uma mini palestra, uma mini aula com os seus amigos mais próximos, com seus familiares, né? Aquele almoço de domingo lá que você está ouvindo a gente aí, só quer ficar lá no WhatsApp, você abaixa o celular e tenta defender uma ideia. Que tinha uma coisa que conectei com uma parada que é aleatória, mas que apesar de eu ser muito tímido, mas sempre me ajudou muito, é que na minha família nós sempre tivemos discussões e debates complexos. Eu tenho uma irmã 3 anos mais nova do que eu, e a gente sempre gostou de debater. Então tem vezes que eu discordava dela, mas no fundo eu concordava. Eu só discordava pela alegria pela discussão. Debater, da discussão. Do lado da discussão. Eu concordava, mas eu ficava 2 horas discutindo com ela. Mas isso eu olho para trás e falo, poxa, eu estava ali sem saber, trabalhando habilidades e competências que eu não imaginava. Mas é porque eu estava treinando dialogar, treinando argumentar, contra-argumentar. Hoje tudo isso é muito útil na minha carreira, no meu dia a dia, mas eu estava trabalhando num ambiente de confiança, treinando o debate, né? Mas num ambiente totalmente de confiança. Seguro, né? Seguro, num ambiente seguro. Porque o tímido, ele tem medo, né, de ser rejeitado, do julgamento. Exato. Então, se a gente começa com pessoas que a gente sente mais segurança para ser você mesmo, porque no final das contas a gente tá com medo de ser a gente mesmo. E quando a gente arrisca ser a gente mesmo e
sente uma reciprocidade, uma aceitação de uma outra pessoa, a gente se impressiona. Porque dá pra ser você e ser aceito e ser amado, sabe? Não vai agradar todo mundo, ok? Mas vale a pena ser você. Né? É assim que você vai se diferenciar das outras bilhões de pessoas. E outra coisa também, acho que a timidez, ela não é uma... Existem vários universos de timidez, né? Por exemplo, assim, eu me considero uma pessoa tímida, por exemplo, num lugar com muita gente. Mas eu tenho zero de timidez, por exemplo, para falar com uma câmera, por exemplo, né? Interessante. E isso é interessante. Exato. É um debate. Tem gente que é ou ao contrário. Exato. Então tem muita gente que às vezes pensa assim, cara, não tem como eu enfrentar isso aqui, eu sou muito tímido, não tem como eu fazer live. Mas às vezes pra live ele não vai ter timidez. Depois que ele treinar, é lógico que o começo sempre é difícil, né? Mas depois que você começa a treinar e você começa... Porque você meio que constrói algo pra aquele contexto seu ali, né? Exatamente. Você vai trabalhando, você diz no caso da câmera. No caso da pessoa que vai fazer uma live, por exemplo, quer gravar vídeo pro YouTube, etc, né? O fato de enxergar as pessoas te vendo ou não pode ser um problema pra alguém ou não. Exato. Porque Exatamente. quando você vê 10 pessoas te vendo, o que você pode pensar? Essas 10 pessoas estão me julgando? Ai, vou ficar nervoso e tudo mais. E o que eu digo, inclusive, para os meus alunos é: não olhe para o seu público como um adversário, como se as pessoas estivessem esperando você errar para rir da sua cara, porque aí você tá perdido, né? Não, aquelas pessoas estão lá para te assistir, aprender com você, elas estão te dando uma chance, elas estão disponíveis lá. Então, também mudar esse mindset, né, essa forma de enxergar o público é importante. Agora, a questão da câmera, eu vou dizer, eu amo falar para as câmeras assim, eu sou uma pessoa que venho do audiovisual, Rafa. Eu gosto, assim, se eu pudesse escolher, eu faria cinema a minha vida inteira, gravaria meus filmes, produziria documentário, é isso que eu quero, sabe? É isso que faz meu coração vibrar. Então, assim, amo câmera e acredito que vai de cada pessoa, muito, muito curioso saber o seu caso, assim. Para uma câmera você se solta mais, então. Exato. Assim, tipo... se eu tô num lugar com muita gente, assim, eu não sou a pessoa que vai falar pra caramba, assim, entendeu? Só que pelo meu trabalho, eu sempre tive essa coisa de gravar vídeo. Você tá lidando com uma câmera há anos, quem então. te vê no YouTube lá, eu acho que você é um cara mega soltão lá. Exatamente. Inclusive, foi até engraçado no Afiliados Brasil, porque algumas pessoas comentaram isso. Falaram, nossa, eu esperava que você era... Mas que ia chegar né? cheio de graça e não sei o quê. E eu não sou esse perfil, assim, sabe? Mas já fiz rádio, já fiz bastante coisa pra internet e tal. Então você tem uma trajetória. Exato. Então isso faz diferença. Exatamente. Então é nesse sentido que eu falo, porque às vezes tem algumas pessoas que é muito da característica da pessoa. Então assim, talvez ela não consiga fazer essa alteração pra vida dela como um todo. Tipo, eu vou deixar de ser tímido, como se fosse um problema que você resolve ele uma vez e ele acabou, assim, sabe? Na verdade, você vai achar qual que é o teu contexto e daí você vai trabalhando dentro desse contexto teu, né? Zé, tem uma coisa importante. Não é porque tem gente que acha que eu, que sou atriz, jornalista, não sinto vergonha. E eu não sinto timidez. Temos momentos de... Nós somos seres humanos normais. Temos momentos de vergonha, de timidez, de insegurança. A diferença é que a gente sabe técnica, muitas vezes até para usar o nervosismo ao meu favor, esconder muito bem, sabe? Trazer isso até como uma potência, certo? Consegue administrar a situação. Administrar a situação de controle, né? Ter segurança. Mas temos momentos, sim, de vergonha e timidez. Eu sou uma pessoa que fala muito, como vocês podem perceber. Eu não chego no lugar que eu não conheço ninguém falando. Normalmente eu chego quietinha, falando, ou mais ouvindo do que falando. Quando eu vejo que uma pessoa estabelece mais contato visual comigo, consigo falar, de repente, dar minha opinião em algum assunto que já tá rolando na mesa, mas eu começo ouvindo. E se tem algum assunto que é falado na mesa, do qual eu sei, e eu posso contribuir, aí é a oportunidade de falar. E aí, se você realmente falar alguma coisa que ninguém sabia, aí pronto, você ganhou. Sim. Aí as pessoas querem saber mais. Normalmente essa é a estratégia que eu uso. Acho que a pessoa que mais me surpreendeu quando eu descobri que era extremamente tímido é o Ney Matogrosso. Não consegue imaginar que o Ney Matogrosso é uma pessoa tímida. Mas ele falando quando ele tá com uma roupa normal, ele fala baixo, ele olha pra baixo, a entrevista dele é sempre meio intrucada, assim, porque não vai.
Aí quando você vê o Ney Mato Grosso performando, né? Performance. Personagem. É isso que eu fui aprendendo também. Que assim, a timidez e é um traço de personalidade. Você não vai Limar não ele. vai deixar de existir. Mas como Tem que a Isa aceitar. tá falando, você vai aceitar e você vai ter técnicas, você vai aprender a como eu coloco isso numa caixinha quando eu preciso me expor. Por exemplo, eu à frente da Heroes Park. Não tem como eu ser a pessoa que não aparece, tá ligado? Então, tipo, eu vou precisar fazer um podcast. Então, o que eu aprendi lá atrás é técnicas para ir lidando com isso. Em muitos casos, acho que a grande sacada que você colocou aqui, Isa, que eu quero só destacar, é usar a seu favor. Porque você pode usar o mais legal é quando a pessoa aprende a usar os traços de personalidade a favor, porque aquilo ali é natural o seu. Com certeza. E aí também não fica falso, não soa uma coisa muito montada, fake, né? Que é o personagem. Você tem um traço que é você vai ter um jeito e outra pessoa vai ter outro jeito, mas você consegue trabalhar isso, né? Acho que esse é uma coisa que a pessoa pode, quem está ouvindo a gente, começar a exercitar para chegar nesse ponto e usar a timidez ou um outro traço de personalidade, que também o oposto também é complexo, também da mesma forma, né? A pessoa que ela é expansiva demais, ela pode perder o controle numa live, perde o controle numa palestra, não consegue concluir, né? Então tem que conseguir usar os dois ali ao seu favor, né? Gente, eu falo isso para os meus alunos. Não é negar nada em si. Não tem como você apagar. Você nasceu assim. Você precisa ter consciência de quem você é. Isso faz parte do primeiro pilar da presença magnética, que é a persona comunicadora. A persona comunicadora não é um personagem. A gente não cria um personagem fictício. É ter consciência de quem você é, das suas qualidades, dos seus pontos fortes, que são muitos, mas tem muita gente que não sabe falar de si. Uhum. Fala aí no que você é bom. Não sei. Tem vergonha de falar do que é bom. Ou se começa a falar no que é bom, vem alguém falar, nossa, olha aquele convencido, aquele lá, arrogante. E não é assim. Todo mundo deveria saber no que é bom e saber falar isso para as pessoas. Quando você vai vender o seu trabalho, o seu serviço, você vai fazer um pitch, você vai prospectar, você vai levar alguém para o Zoom, ou vai fazer alguma reunião presencial, você deveria saber falar muito bem do que você sabe fazer. E sentir orgulho disso. Agora, o que a gente também tem dificuldade, isso a gente não precisa dizer às pessoas, mas nós precisamos saber. E a segurança, no final das contas, Rafa, sabe o que é a segurança? É a consciência do que você faz muito bem e do que você não faz muito bem. E aí você vai saber esconder, de certa forma, seu ponto fraco, as suas dificuldades, quando você estiver falando em público. Você não vai se arriscar a fazer algo que você sabe que você não manda bem. Mas no que você manda bem, você vai evidenciar. Aí você vai o quê? Imprimir confiança, segurança. Não tem segredo, é consciência. Agora, o que me incomoda no digital, Rafa, jogando a bola para vocês, é que muitas pessoas criam personagens. Pessoas que não são elas. E não se aceitam, e se transformam, e é isso. E eu acho assim, isso é extremamente desgastante, criar um personagem. Você não sustenta isso a longo prazo. A gente falou recentemente aqui sobre arquétipos, e arquétipos é uma coisa que as pessoas têm um probleminha com isso, né? Elas olham pro arquétipo e daí elas falam, entendi, então eu vou pegar essa lista aqui, eu vou ser isso aqui a partir de agora. A gente estava até falando disso no almoço, né? Você vê o arquétipo, eu sou o arquétipo sábio, então agora eu vou andar vestido igual sábio. Exato, Sandálias, roupão, não, porque eu sou o sábio. Uma barba branca Todo longa. mundo tem que bater o olho e pior que eu vejo gente defendendo isso, né? Defendendo que, dado um arquétipo, você tem que estereotipar aquele arquétipo ali ao máximo para causar identificação. Eu, pessoalmente, acho isso uma bobeira. Primeiro que eu acho que, dada a complexidade do ser humano, é impossível enfiar a pessoa numa caixa. Eu vou ser só sábio, eu vou ser só isso. Acho difícil. E segundo, porque, cara, eu tenho pra mim, Isa, que isso vai dar um problema, assim, vai dar muito emprego para psicólogo, psicanalista e psiquiatra. Porque isso já está causando um problema na cabeça da galera.
Porque a pessoa entra num personagem e não dá pra sustentar, assim, é humanamente impossível você sustentar aquilo ali no longo prazo. Aí a galera começa a ficar surtada, cara, surtadinha das ideias. Sim. Eu não sou especialista em arquétipos, tá? Já vou começar falando isso. Porém, entrei em contato com o termo no teatro. Uhum. Deve trabalhar bastante lá, né? E o arquétipo, ele é praticamente um ponto de partida para você criar um personagem. Então, assim, se você não estuda, de fato, o que é, como trazer essa ferramenta arquetípica para sua comunicação, você pode criar um personagem. Você vai virar um... O personagem já vem... Entendeu? Faz total sentido. Então, assim, precisa entender muito bem como utilizar isso. Sei que é uma ferramenta interessante. Admiro profissionais. Tem profissionais que falam de forma séria sobre arquétipos. Tenho até uma para indicar, que é a Deia Buriti. Ela fala, tem uma frase muito boa dela, que ela diz o seguinte: o arquétipo não é para ser visto. Eu tenho que olhar para você, eu não posso ver um estereótipo. Só que quando eu começar a comunicar, você vai transparecer o seu arquétipo. Eu vou conseguir detectar, vou sentir. O arquétipo é para ser sentido, não é para ser visto. Exato. Isso foi uma coisa legal que eu perguntei pra Isa. Falei, Isa, eu sou que arquétipo? Eu tô sempre tentando. Edu, que já tá aqui, sabe que eu sempre tento ganhar uma consultoria grátis. Consultoria grátis. Exato. Aí a Isa me falou isso. Não, Rafa, eu não posso, porque eu precisaria conviver mais tempo pra dizer. Te observar. Observar mais tempo. E eu acho que isso foi incrível pelo seguinte. Além disso, eu vejo no digital um outro ponto de, pra mim, beira uma esquizofrenia ali, que é assim, a pessoa, ela pegou essa visão do arquétipo. Aí ela fala assim, não, eu quero ser, porque eu vou defender o arquétipo sábio. Vamos pegar esse exemplo. É de fora pra dentro, né? Eu quero ser o sábio. Aí ela se veste de sábio, anda como sábio, tenta construir conteúdo como sábio, só que não é. É burro, aquelas... Só que não é. Aí a pessoa começa a falar 5 minutos e você fala, putz, grila, mano. Tem algum problema aqui, entendeu? Ela ajeita o óculos, assim, né, pra falar. Não é, ela compra um óculos, ela bota uma roupa, ela bota... Só que ela fala por 5 minutos e você fala, putz, grila. Não tá conectando, entendeu? Então, assim, a pessoa, ela cria uma... Eu acho que isso é um problema mental, vai dar, porque você cria uma dissociação de autoimagem. Eu não sou especialista Crise nessa área. existencial. É isso, a pessoa, ela fala, gente, eu não sou isso. Isso vai dar uma doideira na galera. É o que a gente sempre fala aqui, né? Por exemplo, a galera que utiliza, por exemplo, o estereótipo do eu vivo de férias, né? Tenho barco, tenho isso. Você tem que ter o dinheiro para conseguir ter essas coisas para manter isso no Instagram, né? E tem muita gente que tá indo para esses lados, assim, e acha que tem que ir para esses lados, né? Mas é bem interessante a gente deixar claro isso, que o arquétipo, ele é um ponto de partida muito bom pra gente estudar as personas e etc. Não é o que a gente acha negativo, né? Só que você tem que entender que ele tem que ser um ponto de partida e não a totalidade do teu trabalho. Né? Não sou contra, eu acho que tem muita coisa muito legal, né? E como quase tudo na vida, o problema são os excessos e a... superficialidade. Exatamente. Inclusive, se alguém quiser estudar mais sobre os arquétipos, é o Carl Jung, né? Que fala sobre ele. Nunca li, mas sei que vem dele a questão. Então, fica a indicação também, se quiser estudar. Isa, mudando um pouco de assunto, tem um ponto que você é muito boa. E logo quando a gente se conheceu, é na questão das lives. E eu vou até abrir isso aqui, galera. Quando eu fiz umas primeiras lives no Instagram, eu falei, Isa, e a Isa já era embaixadora da Hero, eu falei, pô, me dá umas dicas aí. Aí ela me deu umas dicas, não sei se você lembra, me deu umas dicas. Aí eu falei, putz, eu fui pra live sem uma pauta. Ela falou, pô, não faz mais isso, faz uma pauta. Ela foi super boazinha comigo. Deu umas dicas e tal. Mas por quê? Você vendo ao vivo, como você estava contando já há um tempo pra gente, e manda super bem. Não sei quem ainda não viu uma live da Isa, depois começa a seguir, assista a live. São lives muito bem feitas, bem produzidas, e você entrega muito bem na live. Que dica que você dá, assim, o básico? Vamos pensar no básico para uma pessoa fazer uma boa live, assim, uma live que vai
entregar um bom conteúdo para audiência. Se alguém está pensando agora, pô, vou fazer uma live no Instagram, o que não pode faltar nessa live? O que não pode faltar nessa live? Essa live, ela precisa ter realmente o tema da live, ele precisa ser escolhido a partir do público. Você precisa fazer uma pesquisa para entender o que o seu público quer. Ouvir o que ele quer aprender. Você vai fazer essa live para o público e não para você. Eu acho que pode ser um ponto de partida interessante. Primeira coisa, o tema partindo do desejo da audiência. Isso. Foco na dúvida que eles têm, né? Na dúvida, no interesse, algum tema do momento que esteja conectado com o motivo pelo qual essas pessoas te seguem, te acompanham. Produzir conteúdo, afinal, é sobre isso. Ainda mais um ao vivo, que você precisa se esforçar, exige um esforço muito maior para manter as pessoas lá. Então, precisa muito bem escolher o tema. Passo 2. Saber desenvolver uma pauta, Rafa. E quando eu disse para você fazer uma pauta, eu disse para você também que em 10 minutos você fazia, não sei se você lembra. Lembro que eu falei, pô, não tenho tempo. Eu mandei a desculpa que eu falo para vocês não mandarem. Mas eu mandei. Quando eu falo é com conhecimento de causa. Eu falei, pô, eu não tenho tempo para mais 10 minutos. Em 10 minutos você faz. Porque as pessoas não precisam começar a fazer live de 1 hora. As pessoas podem começar fazendo live de 15, de 20 minutos. Já vai estar show de bola para quem está começando. Então, o roteiro, obviamente, será menor. A pauta será menor. E eu acho que é bom explicar também que a pauta não precisa ser tudo que você vai falar durante a live, né? Que isso é uma coisa que as pessoas se confundem. Ela escreve um Word gigantesco, né? A pauta é mais simples que isso, né? Com certeza. A pauta é mais simples. Você pode trabalhar com introdução, desenvolvimento e conclusão, pode inserir perguntas como um questionário, ou você vai trazendo, se for individual, né, Rafa, porque é diferente fazer uma live individual e uma live collab, tá? O roteiro muda bastante. Mas isso que você trouxe é muito importante, porque você vai, construir um conteúdo em conjunto com a audiência. É isso que diferencia um ao vivo, Rafa, de um vídeo, por exemplo, porque o vídeo é um conteúdo fechado, um roteiro fechado, e a pessoa vai assistir e vai comentar. Agora, na live, você interage com a audiência. Acho que esse é o grande poder da live, o grande diferencial, né? Exatamente. É isso que torna um formato tão cativante, tão que prende realmente a atenção das pessoas. Quando o apresentador, o infoprodutor que está lá, ele responde o público, ele não ignora o público, porque não tem nada pior do que se sentir ignorado. Então, quando a pessoa vê que você respondeu, nossa, ela vai ficar, ela vai responder mais, vai engajar mais. Então, é essa dinâmica que tem que acontecer. Quem faz live precisa entender que é um conteúdo construído em conjunto com a audiência. Mas aí você vai fazer o tema e aí ele faz uma ideia de pauta, roteiro ali em tópicos. Exato. Mas com uma certa abertura para interagir, né? Exatamente. É aquele roteiro que é para te dar segurança, te dar um norte. A live, ela tem uma promessa, ela tem um tema, ou seja, ela tem um recorte. Você não vai prometer que vai falar de comunicação e vai acabar falando de, sei lá, de esporte. Pescaria. Lembrei agora. Né? Você frustra a audiência, confunde a audiência. Então, o roteiro, ele segue para dar um norte, para te ajudar. Tem momentos durante o ao vivo, principalmente se for sozinho, que você vai terminar um raciocínio e aí você vai pensar, para onde eu vou? Né? Vai dar aquele frio na nuca, assim, aquele nervosismo. E aí você vai olhar, a pauta é realmente para te pautar, para te ajudar, para te dar segurança. E é por isso que é tão importante. Ah, mas tem gente que não faz sem pauta e faz muito bem. Mas essa pessoa, há anos ela faz ao vivo, há anos ela apresenta. Então tem que ter muito chão aí para segurar 1 hora de ao vivo sem pauta. Aposto que ela tem uma macro pauta mental. Ela tem roteiros e roteiros. Ela não escreveu a pauta, ela mas não ela fez na cabeça dela. A pauta tá na cabeça ali. Com certeza ela sabe como começar. Aquele tema já meio, apresentou zilhões de vezes o mesmo tema, entende? Então, é uma tendência você deixar o roteiro mais de lado? Já aconteceu comigo, por exemplo. Eu tenho, assim, eu não sou perfeita, óbvio que eu cometo erros, mas eu já tenho mais de 4.000 horas ao vivo, já fiz essa conta. Então, eu já apresentei tantas vezes o mesmo tema que o roteiro ele ficou do lado. Eu não ouvi em nenhum momento, mas psicologicamente eu estava segura porque eu sabia que eu tinha um lugar para recorrer.
Então, o roteiro, ele pode até, num certo momento, se transformar nisso. Quando você é professor, já ensinou sobre público 1 milhão de vezes, né? Milhares de lives. Se eu falar, sobre ensina público. sobre público, aqui você fala, sem roteiro nenhum. Já repetiu várias e várias e várias e várias vezes. Até Mas no dormindo início... fala assim, né? Não, mas no início é exatamente isso. Eu faço uma live que é Impulso Digital e há bastante tempo já. E as primeiras vezes eu ia bem seguindo os slides ali, né? Tá. Agora, até a Rafinha, minha filha, tem 10 anos, que eu tô no escritório lá, até ela faz a Impulso Digital. Porque eu faço a live e ela escutando. Se você chegar lá, filha, Rafinha, o que é isso assim? Ela sabe, de tanto ouvir. Repetição. Ela já falou feijão com arroz? Já falou feijão com arroz. 3 coisas que você precisa para empreender no digital. Ai, seu conhecimento. Mas é o quê? Spark Kids. Mas é o quê? Repetição, é treino. E é o primeiro roteiro muito, muito organizado. Com o tempo, não é que deixa de existir, exatamente isso. E você internaliza a pauta, Internaliza, Rafa. Foi o que a gente comentou também hoje dos stories, né? Ai, fala aí. Aí a pessoa trava. Por quê? Por que tem pessoas que fazem tão bem um story sem você avisar que, vou gravar, te pego de surpresa. Tem umas que falam, outras que travam. Eu tenho certeza que a que fala, ela tá absolutamente sempre falando. Ela está absolutamente sempre se gravando. Ensinando algo a alguém todos os dias, sabe? Seja a coisa mais simples. Ela tá falando. Comunicação é exercício. É contato com a língua, com as pessoas. E eu queria só pontuar a questão da sua filha, como o ouvir também é importante. Você aprende ouvindo as pessoas a falarem, assistindo a lives. Quer começar a fazer live? Então começa assistindo uma live por dia. Posso te dar esse desafio? Assista uma live essa por dica dia. É muito boa, porque ela é simples e eu nunca tinha ouvido essa dica. Eu pego o aluno, vamos começar a fazer live. Tá bom, você já assistiu alguma live? Não. Qual foi a última vez que você viu live? Ai, nem lembro. De quem foi? Vai aprender. Isso aí é muito interessante, porque a referência que a maior parte das pessoas tem do estilo de conteúdo que é a live é o exemplo jornalístico. E aí, o jornalismo, principalmente o jornalismo televisivo, ele é muito duro. Ele é muito duro. A gente, agora, né, quando foi sair o resultado lá, virou uma coisa na internet, porque o William Bonner saiu pra tomar uma água, né? O William Bonner abriu uma lata de água. Meu Deus, ele tá tomando cerveja no ar. E daí, quando você vai pra live, os caras tem live que os caras comem estrogonofe no meio da live que eles estão fazendo. É uma coisa que você fala, meu Deus. Mas é legal de você perceber o quão mais solto é. Né? E aí, se a pessoa não tiver a referência desse mais solto, ela vai chegar de terno e gravata, vai parar aqui assim. Exato. É uma linguagem que eu costumo chamar de hipernaturalista, a live. É hipernaturalista. Isso. Por exemplo, se você tiver uma coceirinha no nariz, é um exemplo bobo, você vai coçar o nariz, é uma live. Agora, o William Bonner vai coçar o nariz? Ele vai segurar a coceira até chamar o VT, aí ele vai coçar. Inclusive, tá uma curiosidade, na TV existem 3 câmeras igual a essa. Quando cortava pra ele, eu tinha um retorno aqui, minha filha, olha que corta pra outro apresentador, é hora de arrumar o cabelo. É hora de coçar o nariz, de arrumar a blusa, os truques. Mas enfim, voltamos. Inclusive arrumar o microfone que falhou. Eu saio do estúdio. Tudo nos cortes. No corte, tá nele, tá ao vivo ali, nele. Deu problema no meu microfone, vem, arruma. Como se... não existe o microfone. É óbvio que tem um microfone ali. Pois é. Mas essa questão da TV que você trouxe é muito, muito legal. Existe um formato que é a TV, uma linguagem para a TV e uma linguagem para o telejornalismo, já que você trouxe o Bonner, que é o Jornal Nacional. Então, nossa, né? Já vai trazendo uma realidade que... o Bonner conecta muito menos com as pessoas. Você tem vontade de ser amigo do Bonner? Agora, se você assistiu uma live... Não tô dizendo que o Bonner não seria um bom amigo, mas é a questão da comunicação, né? É o estereótipo que a gente tá passando ali pela comunicação. Ele é uma pessoa que... ele, né? Mas a comunicação dele também não é pouco humanizada nesse sentido. Quer dizer,
nesse episódio que você trouxe, ele trouxe um pouco mais, né, de humanização. No caso específico do Bonner, o que tá quebrando agora é o TikTok dele. Mas ele parece ser um piadista. No TikTok dele ele tem, inclusive, eu acho que ele é um cara de piada. Essa questão da cerveja no TikTok, ele brincou bastante. Mas quando eu falo Isso assim... foi o marketing, certeza, exatamente, gente. porque todo mundo corte viral, corte viral. Exato. Até porque, por que ia ter um microfone ali tão perto, né? Quando você sai, você desliga o microfone, é o básico, não, né? Não, gente, o Jornal Nacional não ia cometer isso. Não ia ter isso aí. Vamos ser inteligentes, por favor. Tudo intencional. Vamos lá, gente. A Globo não tá tão atrasada assim. Exato, mas quando eu falo assim do Bonner, não é o William Bonner em específico, mas vamos dizer assim, o âncora do Jornal Nacional, né? Sim, essa figura que... Exato. E aí, não passa informação pessoal, né? A ideia é que ele só esteja passando informação. Seja um porta-voz. E aí a gente não tem conexão com ele, né? Que é diferente da live. Da live. Né? A live, pra mim, ela tá muito mais conectada com a persona. Ainda mais pro infoprodutor, que é o mentor, que é o rosto da marca, né? Que é o rosto da empresa. As pessoas precisam se conectar com ele. Eu não vou comprar um curso seu se eu te assisto e eu não me conecto com você. Imagina comprar um curso de 40 horas te assistindo. De jeito nenhum. Então, a live é a oportunidade muito, muito grandiosa do infoprodutor se conectar com seus futuros alunos. Sendo ele mesmo. Ensinando da forma dele. E para isso tem que, acho que esse ponto, assim, se a única referência da pessoa for o Jornal Nacional, ela vai querer fazer a live igual o Jornal Nacional. Assistam lives, consumam muita live. É igual quando a gente começou, né, Zé? Eu trabalho aqui no YouTube. Eu fiquei viciado em YouTube, eu consumo muito assunto, muito podcast. Alguns pelo assunto em si, mas também porque, como eu estou fazendo o formato, né, deixa eu entender desse... A linguagem. Deixa eu entender desse formato. Tipo, eu vou levantar num podcast para pegar água. Né? Era uma dúvida. Aí você vai assim, não, isso é normal num podcast. Então tá bom, então vamos fazer. Então você vai aprendendo... Existe toda uma informalidade, né? Você vai aprendendo o que é o mais adequado daquele formato. Por isso, você quer ficar top aí nas lives, as dicas que a Isa deu, e consuma muito desse conteúdo que você quer dominar, né? Exato. Isa, conectando aqui com o jornalismo, queria só voltar num ponto lá do começo que eu anotei. Tá anotado ali, ó. Ai, que você falou que o jornalismo te atrapalhou, e até para te perguntar, né, como que você caiu no digital, você contar um pouco da tua jornada, como que você saiu do jornalismo, ou não saiu, mas como que você veio pro digital e qual é essa história do jornalismo ter te atrapalhado? Então, a questão do jornalismo é a seguinte, eu aprendi a fazer reportagem, eu aprendi a fazer notícia, eu aprendi a entrevistar, sabe? Eu aprendi a cobrir furo. Então, o que eu virei? Uma conteudista. Eu sempre produzi muito conteúdo gratuito. E assim, isso foi bom? Foi. Até um certo ponto. Né? Eu tenho muito orgulho do meu Instagram. Você vai lá, você vai ver live, mas infinitas lives salvas. Live muito boa, com convidado, entrevista, live solo. Muito vídeo, muita coisa, sabe? Que eu gosto de assistir, eu gosto de mostrar. Mas chega um ponto, quando você se torna infoprodutor, que isso pode ser um tiro no pé, ficar produzindo muito conteúdo gratuito. E eu sou uma conteudista. Né? Isso até... Foi uma questão com o meu coprodutor, Isa, você precisa agora produzir conteúdo diferente, entende? Não é entregar o seu conteúdo, seria o pago. Esse foi um primeiro problema aí que eu tive. A questão da comunicação também, que o jornal, ele é um só para todo mundo, né? E quando eu comecei a estudar anúncio, eu precisei entender como especificar a copy para cada público de uma forma muito mais pontual. Isso foi mais uma coisa que conflitou muito, sabe? Preguiça de escrever muita versão. Meu Deus, sabe? Enfim, isso também foi algo que conflitou bastante. E entender também das linguagens, né? Porque é uma discussão dentro do jornalismo, Rafa, que os jornalistas às vezes escrevem para jornalistas e falam para jornalistas. Então eu tive que tirar o techniquez. Toda essa discussão que a gente teve aqui sobre falar a linguagem do público, né? Meu primeiro curso
os módulos se chamavam assim, pré-produção, play e pós-produção. Aí, enfim, tive venda, foi ótimo, gostei, orgulho e tal. Mas eu entendi depois, a Bárbara Bruna, inclusive, eu fui aluna dela, eu ganhei uma análise dela, foi bem legal. E aí ela falou, Isa, a linguagem, como é que tá? Tem que quebrar isso aqui. E aí eu entendi, desde aí, que o que era óbvio e simples para mim, para um aluno meu que tá começando, às vezes que nem terminou o ensino médio, sabe, de Minas Gerais, isso é o quê? Não é entendível. Ele então, não tem aquela base do jornalismo para entender a linguagem. A não ser que eu você vendesse um curso para jornalistas, mas entendeu? Aí, por isso que eu digo que o jornalismo, de certa forma, quando eu quis me tornar uma marqueteira, sabe? Empreender, infoproduzir, eu tive que entender até que ponto eu poderia usar a minha linguagem jornalística, que me diferencia também. Eu sinto que eu consigo. É um baita de um diferencial. Um diferencial. Até uma visão crítica. Eu acho que o jornalista traz uma visão crítica, que é muito interessante. Eu acho que traz, desculpa te interromper, mas acho que um grande diferencial seu é que traz densidade. Então, tipo, quando você fala de comunicação, você está fazendo um infoproduto de comunicação, mas isso te traz densidade. Tipo, você tem profundidade naquele assunto que é a tua formação, todo o teu trabalho de jornalismo. Isso, para mim, é um mega diferencial, porque é diferente alguém que está falando de comunicação, porque leu num blog. Sim. E alguém que está falando sobre comunicação com uma carreira e uma formação densa naquela área. Mesmo que você tenha enfrentado essas dificuldades, hoje, para mim, isso é um diferencial super positivo. Assim, né? Eu concordo com você, Rafa, absolutamente. Porém, quando a gente entra na prática, a gente entende que nem sempre as pessoas querem algo denso e profundo. Muitas vezes as pessoas querem e compram o mais superficial, e não tem problema. Às vezes você vai ensinar muita coisa para alguém e ela não vai aplicar porque simplesmente foi muita informação e ela não precisava de tudo aquilo. Ela só precisava do passo 1, assim, do superficial, né? Então isso também, Rafa, com a prática eu entendi que dependendo, às vezes, ensinar muito sobre comunicação, eu posso mais travar uma pessoa do que destravar. Entende? Como a prática. Faz total sentido. Né? Você aprende a dosar. Mas uma mentoria individual dá para aprofundar. Top. Ô Isa, assim, já caminhando pro final, que o tempo aqui voa do... gente perceber. Falei que ia passar rapidinho. Falamos de política e de tudo, né? Vamos lá. Ô Isa, eu quero, nesses minutos finais, só conhecer um pouco mais sobre o teu método. O que você está hoje falando sobre comunicação? A gente começou aqui hoje falando que você está no meio do lançamento. Então não podemos perder a oportunidade de fazer um merchan, né? Então conta um pouco pra gente sobre o que é o teu produto, como que você pode ajudar as pessoas e como que quem está aqui ouvindo a gente até agora, você que está aí falando, meu Deus, eu preciso melhorar a minha comunicação, por favor, Isa, me ajuda. Como que essa pessoa te encontra? Legal. Olha, meu Instagram, @IsabellaMori, TikTok IsabellaMori, YouTube IsabellaMori. Tá fácil. E Twitter IsabellaMori5. Com 2 L's, né? Você me acha em todas as redes, tá? Em breve teremos aí no mercado Presença Magnética, meu novo treinamento de comunicação, dessa vez voltado para quem quer falar em público, não só no digital, mas também no presencial, vai subir aos palcos, vai dar palestra, vai dar aula, ou vai fazer as suas lives, vai gravar os seus vídeos. Você precisa aprender a se comunicar. Tudo é comunicação. Absolutamente tudo é comunicação. Se você chegou até aqui nesse podcast, está mais do que provado de que a sua comunicação é importante para que você tenha mais oportunidades de trabalho, para que você faça mais vendas, para que você amplie o seu networking, sabe? Para que você consiga ser mais didático com os alunos que você já tem. Comunicação é essencial para que você prospere. Ou seja, invista na sua comunicação. Presença magnética é importante para que as pessoas, quando você estiver falando com elas, elas não fiquem scrollando a tela do celular, para que elas não fiquem prestando atenção em qualquer outra coisa senão você. Dominar a atenção das pessoas hoje é primordial para que você consiga se conectar com elas. Por isso que a presença magnética é o nome do meu treinamento, que é o ponto final, que as pessoas precisam chegar para se comunicar melhor. Incrível, Isa. Olha só, galera, tem uma coisa que eu posso dizer. Tem um monte de habilidade que você pode adquirir aí na vida e tal, mas a comunicação é algo que você vai
começar se comunicando, vai passar sua vida inteira se comunicando. Então, pelo amor de Deus, se tem alguma coisa que você precisa resolver logo, é a sua comunicação. Porque, verdade. Não é? Sim. As outras coisas, tem uma parada que é assim, a sua imagem, a sua comunicação é algo que você jamais vai delegar e é um ativo seu. Você pode delegar coprodução, você pode delegar gestão de tráfego, você pode delegar design, você pode delegar cópia. Agora, você que é infoprodutor, se não conseguir infoproduzir, ferrou. Né? Então, você precisa se comunicar. Por isso, galera, comunicação magnética. Presença magnética. Presença magnética. Vou acertar aqui, presença magnética. A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo os contatos da Isa. Quem quiser, é só ir lá no Instagram da Isa, vai ter link, vai ter tudo, né, Isa? Exatamente. Sejam muito bem-vindos à tribo dos brabos e bravas, que é como eu chamo os meus seguidores, os brabos e bravas da comunicação, que são aqueles que superam tudo isso que a gente conversou hoje. Boa. Isa, quero te agradecer. Não sei se o Edu tem mais alguma pergunta. Não, foi super legal a conversa. Acho que é super importante. A gente passou por vários tópicos que eu sei que são dores da galera que nos assiste aqui, que sempre fica falando, mas como é que eu vou fazer live? Como é que eu vou fazer? Acho que a gente deu conteúdo bem bacana para eles. Boa. Isa, muito obrigado por você ter topado participar do HeroCast. Foi um papo incrível. Esse é um dos episódios que eu acho que a gente já fica aí com convite para uma edição 2, porque eu acredito que vai reverberar muito e tem muita coisa aqui para a gente explorar, porque quando a gente está falando de presença, de comunicação, a gente falou de live, mas a gente poderia expandir isso para vários outros, falando de evento ao vivo, que a gente nem tocou nesse assunto. Evento presencial a gente nem tocou. Então fica o convite aqui para uma segunda edição. Galera, então é isso, estamos aqui chegando ao final de mais um HeroCast. Você já sabe o dever de casa, mas eu vou repetir, porque o seu like pra gente é ouro, ajuda muito, e para você custa 2 segundinhos. Então, bota o dedinho aí no like, ajuda ao YouTube levar esse conteúdo aqui para mais pessoas. Não esqueça de assinar o nosso canal, ativar as notificações para você receber todos os vídeos. O Edu tá pilotando o nosso YouTube aí, bombando, é vídeo todo dia, está frenético, não tá, Edu? Tá. Frenético, acelerado, vídeo todo dia para você receber tudo, ativa aí as notificações. E por fim, tem algum colega seu que precisa melhorar a comunicação, precisa melhorar a forma de fazer live? Pega esse vídeo e manda para essa pessoa que com certeza vai ajudar no desenvolvimento dela, beleza? E é isso, galera. Valeu, até mais. Valeu, gente, até mais. Tchau, tchau.